Começa agora o News Semanal, o programa de notícias do EmpreendaCast. Fala galera do EmpreendaCast, tudo bom? Começando mais uma News Semanal. Fala Pedro, tudo certo? Fala Léo, tudo bem e você? Semana até que agitada, saíram algumas notícias, mas tem bastante coisa pra gente falar, assim. Tem muita coisa legal. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Pra você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Então, começando, que o iFood já lançou, né? Tinha lançado aí, que começou a ter muito mais visibilidade nos últimos tempos, o iFood Refeição. E para você que está ouvindo a gente que está dizendo, mas o iFood já aceita ticket refeição, já aceita meu cartão da Alelo. Não é isso. O iFood está lançando o próprio programa de benefício, né, para as empresas oferecerem para os seus funcionários. É isso, Pedro? É isso mesmo. Então, Léo, a gente pode estar vendo mais um oligopólio caindo aqui. A gente tinha Vale, Ticket, a Alelo depois entrou via Cielo, a Sodexo. Algumas dessas até deram nome para o produto. E que nem o mercado de maquininhas, ele era um mercado super concentrado, com altas margens, e agora tem um monte de startup entrando nele. A gente vai destacar aqui 4, que além do iFood Refeição, que você comentou, que é um player que já nasce grande nesse mercado, dado a penetração que tem a Caju também, que acabou de levantar 13 milhões, tem a Flash, que é uma muito parecida ali com a Caju, e a Vi também, VEE, que quer triplicar o número de clientes nos próximos 12 meses. E essas últimas que eu citei, elas têm o benefício flexível. O que é o benefício flexível? É você poder, ao invés de dar ali para o seu colaborador, para o seu funcionário, um VR, ou um VA, ou um Vale Transporte, você pode mudar ali mês a mês e escolher o quanto você dá. Por exemplo, agora nesse momento que a gente está em home office, talvez seja melhor do que ele ter muito VR, ele ter mais VA. Ou ele ter ali um auxílio para comprar um equipamento para trabalhar mais confortável em casa. Então você poder escolher ali no mesmo cartão, e não precisar dar vários cartões para o seu funcionário, você no mesmo cartão você varia o benefício dentro daquela quantidade que você escolheu. Tem um ponto ali que essas empresas de benefício de alimentação, elas fazem parte de um programa que chama PAT, que ela gera incentivo fiscal para empresas que estão no lucro real. Então elas podem abater aquele valor que elas pagam como vale alimentação e vale refeição para os seus funcionários do imposto. Se for lembrar, a gente tem poucas empresas aqui no lucro real, e talvez a vantagem de você ter esses benefícios flexíveis ela seja maior do que a vantagem tributária. E por isso que a Caju, a Flash, a Vi também, elas começaram focando no público de pequenas e médias empresas que não estão no lucro real muitas vezes, estão mais no lucro presumido. Começaram a chamar a atenção das grandes empresas e podem estar migrando para esse mundo também. Então acho que assim como de maquininhas, de bancos, esse é mais um oligopólio ali com grandes margens que está caindo. Para ter uma noção, assim, quando a gente vai comprar numa loja normal com o cartão, o vendedor ele paga ali, mais ou menos uns 3% de taxa na maquininha, considerando que ele não vai fazer antecipação. Quando o assunto é vale refeição, ele paga de 5% a 7%, e tem um movimento no mercado das empresas receberem um rebate de volta do que seus funcionários gastam. Então, com benefícios flexíveis, isso muda um pouco, e a tendência é que essas taxas também para os restaurantes caiam. Então, vamos ver, tem bastante movimentação recente nesse setor. Só no último mês, essas 3 que eu falei saíram em veículos de mídia relevantes, como Exame, Brasil Journal. Então, vamos ver que pode ser mais um oligopólio mesmo caindo. E é um mercado gigantesco. Para você que não tem ideia da grandeza desse mercado, a gente está falando aí de cerca de 150 bilhões de reais por ano, que estão, como o Pedro falou, nas mãos aí basicamente de Alelo, Sodexo, Ticket e VR. Né? Esses 4 players dominam mais de 90% desse mercado de benefícios, e com certeza startups como
a Caju e a Flash vêm para dar uma mexida nesse mercado que tem muito dinheiro, né? E taxas altíssimas. E dentre esses 3 players, né, que a gente comentou agora há pouco, o iFood, sem dúvida, nasce com, na minha visão pelo menos, o maior potencial. O iFood está aí presente em mais de 1.000 cidades pelo Brasil, em mais de 150 mil restaurantes com opção delivery, né, cadastrados na plataforma, e é um hábito que muitos brasileiros já têm no seu dia a dia, né? Então não é um novo comportamento que precisa ser implementado, como é o caso da Flash. Existe uma nova lógica de você encarar esse assunto, né, de benefício, e as pessoas vão precisar entender. No caso do iFood, não. Tudo bem que é restrito, né, especificamente para um tipo de uso, né, não tem tantas opções feito a Flash, mas é algo que já está ali no dia a dia, com certeza. A adaptação do usuário é muito mais fácil, né? E para o iFood faz todo sentido. Você falou, eles já têm milhares de restaurantes ali cadastrados na base deles, também tem uma penetração gigantesca do outro lado dos clientes, então, faz todo sentido. Então vamos sair desse mercado que tem muito dinheiro e ir para um outro que também tem muito dinheiro, que é a notícia de que a Stone comprou a Lynx. A Stone, famosa, né, que fez IPO recentemente e tal, está pagando cerca de 6 bilhões de reais pela Lynx, que a gente vai comentar um pouquinho mais o que é que já faz, né, para quem não conhecer. E desses 6 bilhões, aproximadamente, 90% vai ser em dinheiro e 10% em ações. É um belo TED para ser feito, viu? Imagina isso caindo aí na conta. Se eu abrir uma TED dessa aqui no meu celular, tem tanto zero que ele corta na tela, assim, não vai aparecer, ou vai para a linha de baixo. O meu nem abre, vai dar uma notificação, assim, um hacker entrou no seu celular. O banco já vai avisar, olha, com certeza isso não é seu. Exato, exatamente. A Lynx, ela é uma empresa de software que oferece para lojas soluções ali de venda, que tem, passando pela sua plataforma, mais de 300 bilhões de reais por ano de GMV, que eles falam, né, que é o Gross Merchandise Volume, mais de 70 mil clientes em mais de 100 mil lojas e uma taxa de retenção de 99%. E aí, só continuando os números da Lynx, um faturamento anual de mais ou menos 820 milhões de reais e um lucro líquido de 13 milhões. E qual que é o benefício de se juntar com a Stone? A Stone estava começando a entrar nessa frente de, além de adquirência, oferecer alguns outros serviços para as empresas. E a Lynx também estava começando a migrar para esse mundo de pagamento, que é o mundo mais da Stone. A Lynx, ela é líder ali no mercado dela, e a Stone é super relevante, e elas se juntando, elas têm o potencial de fazer um one-stop shop ali para lojistas, para vendedores, que atende tanto médias e grandes empresas, que é o cliente foco da Lynx, quanto as PMEs ali, que são o cliente foco da Stone, numa estratégia ali omnichannel, que pega a vida inteira do cliente e vários ranges de cliente. Então, gera um desafio gigantesco para as outras do setor, GetNet, Rede, Cielo, de que você tem um player que já concorria de igual para igual com você e que estava ganhando share, e agora ele tem uma solução muito mais completa e pode tomar mais conta da vida do cliente. Essas duas empresas combinadas, elas teriam mais ou menos 375 mil clientes PJs na sua base, 305 mil da Stone, 70 mil da Lynx, e uma receita de 3,6 bilhões de reais. E um lucro ali de mais de 800 milhões. Então, é de fato uma aquisição muito relevante no setor, que faz total sentido numa estratégia de expansão e que, cara, coloca não só as outras empresas de maquininha, mas a TOTUS também, que é ali concorrente da Lynx em alguns produtos, numa encruzilhada agora de, como que a gente vai competir com um cara que é um pouco mais completo que a gente, né? A Stone, ela já vem de um histórico grande de aquisições, né? Então, dentro da plataforma dela, ela já tem a Pagar.me, por exemplo. Em 2016, ela comprou a Equals de conciliação. Em 2016, acho que em 2018, na verdade, ela comprou a Colact de loyalty ali, você ganha pontos nos estabelecimentos. E aí, de 2019 para cá, fez vários investimentos e aquisições, até na MLabs, por exemplo, que é uma empresa que controla postagens ali em redes sociais. Então, foco em empresas, né? Então a Stone, ela quer de fato ser um one-stop shop e colocar diversas soluções ali no seu portfólio, na plataforma Stone, para que você não precise de outros prestadores de serviço. Inclusive, tem começo no primeiro semestre desse ano, a Stone investiu ali na Vita, que é uma empresa de planos de saúde para empresas. Então, eles têm esse sonho de ser o one-stop shop do empreendedor brasileiro, e essa aquisição da Lynx faz muito, muito sentido mesmo. Só lembrando que a Lynx, ela tinha capital aberto, né? Ela abriu o seu capital em 2013
E essa compra, ela vai ser uma compra de todas as ações da Stone, pagando um prêmio de 30% no valor de mercado, antes do anúncio, né? Óbvio, depois do anúncio cresceu ali, valorizou bastante a ação da Lynx, e formam um player que tem diferencial num setor que muitas vezes se falava que não tinha diferencial. Pô, mas escolher a maquininha, no final você escolhe por taxa, né? E a Stone justamente começou a colocar diversas outras soluções para fugir disso, e agora com a Lynx, ela de fato se diferencia das outras. Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o EmpreendaCast, Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site tá de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br. Siga também nas redes sociais @Verity Digital. Lembrando que Verity é com TY no final. A próxima notícia é que a Wildlife já está valendo 3 bilhões de dólares. A Wildlife, se você não conhece, é a empresa que produz, né, jogos como o Tennis Clash, o Sniper 3D, que já somaram aí mais de 2,6 bilhões de downloads. São números extremamente respeitáveis e é uma empresa brasileira, né, fundada aí pelo Arthur e pelo Vitor Lazarte, 2 irmãos, fundada lá em 2013, mais ou menos, que tem, né, conseguido resultados super legais. A Wildlife que começou, ela chamava TFG, Top Free Games. Um ano atrás, ela mudou seu nome e fez uma captação grande também, que avaliou em 1,3 bilhão de dólares a empresa, e menos de um ano depois, ela já faz essa nova captação, levando seu valor para 3 bilhões de dólares. É uma empresa que cresceu ali muito na linha bootstrap, de gerar receitas ao invés de fazer várias captações, e tem números impressionantes aqui, você citou alguns, mas o Sniper 3D, por exemplo, é um jogo lá de 2014 que continua relevante até hoje. Eles aprenderam não só a criar jogos, mas também a usar dados e fazer um marketing em cima dos seus jogos. Então, para quem baixou, para quem joga, lá atrás, quando se falava muito em jogo pago, eles optaram por uma linha de freemium, onde você baixa o jogo de graça e monetiza isso através da venda de itens ou melhorias dentro do jogo, e também, óbvio, colocando propagandas de outros jogos ali dentro. Se você for ver hoje, eles fazem uma receita muito maior do que se eles cobrassem para baixar, e quem joga os joguinhos de graça vê que ali o Tennis Clash, por exemplo, que foi o último sucesso deles, está aparecendo ali sempre nas propagandas. Então eles conseguiram criar de fato uma empresa de dados em volta dos jogos e potencializar isso super bem. Já tem sede lá no Vale do Silício, na Argentina, também na Europa. Então é uma empresa gigantesca que no ramo de games ela compete de igual para igual a nível mundial, e que fez essa mudança de marca, né, de Top Free Games ano passado para Wildlife, começou a aparecer muito mais na mídia até como uma estratégia, e agora consegue valorizar em mais de 2 vezes em menos de um ano. Essa rodada, ela não estava planejada, mas o Vulcan Capital, que é o braço de investimento de uma empresa filantrópica criada pelo cofundador da Microsoft, o Paul Allen, ela quis entrar, quis colocar ali 120 milhões de dólares, e ali a Wildlife acabou vendo que tinha valor ali em quem estava querendo colocar o dinheiro e aceitou. Então, acho que das empresas que a gente tem aqui no Brasil, Léo, eu vejo a Wildlife como uma das mais promissoras, assim, porque é uma empresa que gera muito caixa, ao invés de consumir caixa, e que está num setor que a pandemia avançou muito o setor de games, mas é um setor em crescente, né? Diferente de outros setores que já estão consolidados e você tem novos players comendo market share de players antigos, esse é um setor de expansão contínua nos últimos anos e que se torna cada vez mais relevante, e a Wildlife é um dos players relevantes do mundo. Então, tem tudo aí para crescer ainda mais nos próximos anos. Eu estava só vendo um dado aqui, eles crescem 70% ao ano desde 2014 e lançam pelo menos um jogo de sucesso mundial a cada 12 meses. Então é uma super empresa. Impressionante. E 2 informações legais, né, sobre a Wildlife que eu vou compartilhar com vocês 2 coisas legais sobre a Wildlife. O Sniper 3D, que a gente citou aqui, né, como um dos grandes jogos de sucesso que eles lançaram em 2014, foi o jogo de tiro mais baixado do mundo até a chegada do Fortnite em 2017. Ou seja, passaram 3 anos aí dominando um setor gigantesco de jogos, né, que é o jogo de tiro, com o Sniper 3D, continua relevante até hoje. E o outro ponto é que quando, né, o Vitor e o Arthur se interessaram em abrir a
Wildlife, na época, TFG, eles deixaram os empregos que eles tinham, um trabalhava no banco de investimento e o outro em uma consultoria, voltaram para casa dos pais e decidiram abrir uma empresa de jogos para celular. E o mais interessante é que, na época, nenhum dos dois sabia programar jogos. Eles aprenderam tudo através de vídeos na internet. Então, muitos anos atrás, não saber programar e hoje tem uma empresa que vale mais de 3 bilhões de dólares, é uma bela jornada e acho que é uma lição muito legal para quem está ouvindo a gente, de que dá para começar muita coisa, né, com conteúdo que já tem disponível na internet. Claro que não é tão simples assim, mas com força de vontade e através desse conteúdo dá para criar muita coisa. Só acrescentando um outro dado a esse, Léo, o Tennis Clash, que foi o último lançamento de sucesso deles, foi o jogo mais baixado em mais de 100 países na semana do lançamento. Então, esse é o tamanho. E como eles já têm muitos jogos baixados ali, muita gente com o jogo da Wildlife no celular, você coloca a propaganda dos seus novos jogos dentro dos jogos antigos, você consegue distribuir muito mais fácil. Mas eles conseguem lançar jogos aí que chamam a atenção e que capturam o gamer ali. Então, de parabéns. Vamos lá, ainda falando de Brasil, a Natura & Co, o grande conglomerado aí que é dono de Avon, Natura, Body Shop, né, e mais algumas marcas, anunciou essa semana que investiu na Singu, né, a plataforma digital brasileira aí de serviços de beleza em domicílio, que é a grande empreitada do Thales Gomes, né? Ficou muito famoso aí por ter criado o EasyTax. Ele vem nessa jornada aí com a Singu, ele, o Gabriel Costa, que era da RD, time super legal. Receberam esse investimento da Natura, que dá direito, inclusive, daqui a algum tempo, de ser totalmente adquirida, né? É isso, eles não divulgaram o valor, mas no contrato a Natura tem o direito de comprar a Singu por inteira. O Thales é um empreendedor de segunda viagem, já que a gente chama. Então ele fundou a Easy lá atrás, pegou todo esse conhecimento e foi fundar a Singu, que muitas vezes foi chamada de o Uber do cabeleireiro, do maquiador, da manicure, que é de fato esse fenômeno do marketplace que o Uber criou e criou o termo uberização. Então, é muito legal ali ver o Thales como um empreendedor serial aí. E para a Natura também faz total sentido, né? Você ter uma penetração maior nesse mercado. E isso do empreendedor de segunda viagem é muito bom para o mercado, né? Mostra que o mercado está ficando cada vez mais maduro. Eu vi uma entrevista do Romero Rodrigues há algum tempo atrás, e ele contando que ali em 2008, 2007, 2006... quando as primeiras startups do Brasil estavam nascendo, era todo mundo empreendedor de primeira viagem, né? Então se errou muito, não sabia o que fazer, né? Foi uma jornada de amadurecimento do mercado como um todo. E hoje a gente já vê vários empreendedores, né? O Thales é um exemplo deles, já tendo, né, mais de um empreendimento aí nas costas, empreendimento seja de sucesso ou de fracasso, né? Com certeza você aprende dos dois lados. Isso faz com que o mercado vá chamando mais atenção, vá trazendo novos conhecimentos para quem está entrando e só tenha a engrandecer o mercado como um todo, né? Isso é super legal de ver essa evolução do Brasil. E isso gera um fenômeno depois, que é desses empreendedores de sucesso, eles criarem ou participarem de fundos para fomentar o novo empreendedor, né? Então, a Redpoint é isso, o Romero tá lá na Redpoint, a Kazek, vale lembrar que foi de 2 cofundadores ali do Mercado Livre, a própria Canary ali, que tem o Florian e o Mate, que venderam a Print, montaram ali a Canary, agora eles estão empreendendo de novo na Loft. Então, esse mundo de empreendedorismo, de startups, ele tem muito esse ciclo do empreendedor que dá certo, normalmente ele não pega o dinheiro e vai para casa. Vou colocar tudo aqui em renda fixa e vou curtir minha vida. Na maioria das vezes ele volta, vira investidor anjo, se fez uma quantidade expressiva de recursos, ele abre um fundo, muitas vezes um fundo de seed, ou ali vai ser gestor num fundo. Então isso é muito legal. E a gente tendo cada vez mais empreendedores de sucesso, a gente também tende a ter mais dinheiro, mais fundos, mais suporte para novos empreendedores e novas startups. Esse bloco é um oferecimento da Fit Anywhere, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e em primeira mão treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas, tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br. Mais uma notícia do Brasil que saiu na semana passada, talvez muitos aí viram, foi que a Magalu anunciou ali no finalzinho da semana que comprou o Canaltech e a Inloco Media. A Magazine Luiza vai se fortalecendo cada vez mais
de certa forma, se parecendo cada vez mais com a Amazon, né, Pietro? A gente até comentou quando teve a audiência lá de Facebook, Amazon, Apple e Alphabet, que é Google, no Congresso americano, que o Mark Zuckerberg falou, não sei por que vocês estão olhando para mim de ads, se a plataforma de ads que mais cresce é a Amazon. Lá nos Estados Unidos já tem esse fenômeno das pessoas, quando vão procurar por produto, a gente até comentou aqui, muitas vezes elas não procuram no Google, elas procuram na Amazon. Então, vou procurar um fone de ouvido, nem vou no Google, vou direto na Amazon. E a Amazon tá rentabilizando a sua plataforma de anúncios e é a que mais cresce. E a Magalu vai nesse sentido. A gente até brincou que a Magalu tá virando cada vez mais a Amazon brasileira. Antes da Amazon entrar no Brasil, lá em 2017, muitos falavam que a Magalu podia ser a entrada da Amazon no Brasil, ou seja, a Amazon compraria a Magazine Luiza para entrar no Brasil. Não fez, entrou diretamente. E a Magalu é aquela queridinha da bolsa, né? Que as ações, quando todo mundo fala não tem mais como crescer, a ação continua crescendo, eles continuam entregando, fizeram uma super mudança no negócio, conseguiram integrar o digital às suas operações e, cara, acho que tem tudo pra virar mesmo a Amazon brasileira. Se a própria Amazon não virar a Amazon brasileira também, né? Exato. Bom, eu continuo torcendo pela Magalu. Vamos fortalecer o Brasil aqui. E, para quem estivesse questionando aí, por que o Canaltech, por que Inloco? Acho que a Inloco, o Pedro já comentou aqui da questão dos anúncios, que a própria Amazon vem fazendo, né, vem super madura, e vale o disclaimer aqui, né, não é que a Magalu comprou a Inloco inteira, ela comprou a Inloco Media, que é a frente de publicidade dessa startup, que é pernambucana, lá da terrinha, do André Ferraz. A Inloco continua com seus outros produtos, né, com outras frentes. Essa plataforma em si é que vai ser integrada ao Magalu Ads, né, como a gente falou, tem um potencial gigantesco. E o Canaltech tem uma audiência gigantesca, são mais de 20 milhões de visitantes únicos por mês, e aí quando você soma com a audiência que a Magalu já tem hoje, se torna fácil uma das maiores audiências da internet brasileira, com mais de 80 milhões de visitantes únicos por mês. É muita gente. São umas 5 cidades de São Paulo, umas 5 grandes de São Paulo, visitando o site dele todo mês. Cara, é muita gente. Então, um potencial gigantesco. Belo movimento aí da Magalu e, com certeza, tem um futuro brilhante pela frente. Isso é super legal acompanhar. Independente, né, se você é brasileiro, se você é investidor, se você gosta de varejo ou não, é uma jornada super espetacular que, com certeza, se não já vai ser case de estudo, né, de várias frentes aí de administração, economia, experiência de usuário, né, vai ter muita coisa legal. Saindo das fronteiras tupiniquins, vamos para os Estados Unidos, que o Airbnb, mesmo com todos os efeitos que eles têm sofrido por causa da pandemia, né, a gente viu recentemente que eles demitiram muita gente, tentaram minimizar o impacto dessas demissões, porque, né, dá para imaginar, eles foram uma das startups mais impactadas aí desse momento. Eles continuam olhando para o IPO. O Airbnb era o IPO, acho que um dos mais, se não o mais esperado para 2020. Aí veio a Covid, eles obviamente tomaram uma paulada, porque como o mercado inteiro de turismo, as pessoas pararam de viajar. Mas, segundo o Wall Street Journal, eles ainda, esse mês, eles pretendem dar entrada lá na papelada do IPO, que chama o Feeling ali na SEC. É um pouco estranho o momento até, porque como você comentou, eles demitiram pessoas, a receita provavelmente caiu muito, mas eles acham que ainda assim, vendo toda essa onda de IPOs, tem bastante IPO rodando, os investidores eles estão muito com vontade de ter ações de tecnologia, então se a gente for lembrar as Big Techs aqui, as ações não param de crescer, então eles estão achando que esse momento é bom sim, mesmo pro Airbnb quando tomou essa última paulada, e falaram que vão fazer o IPO esse ano ainda. Vamos ver se de fato os investidores vão ter apetite. O Airbnb, que tinha o seu valuation ali em 18 bi e já estava falando de algo em torno de 31 bilhões quando fosse a público. Vamos ver se de fato eles vão conseguir superar esse mau momento e mostrar que os números baixos ali são só de fato desse momento, eles são capazes de superar isso. Isso faz com que o IPO seja uma grande incógnita, né? Porque tudo mudou, né? Principalmente para eles o cenário é outro, completamente. Então vamos ter que esperar aí o S1, né? Que é um dos documentos que eles preenchem lá para o IPO, para ver qual foi o impacto real nos números, né? Para ver mais algumas coisas internas da empresa, já que até hoje eles são privados, né? Então eles não precisam abrir esses números para o mercado. Quando eles vão para o IPO, eles são obrigados a fazer isso. Vai ser bem interessante. E só lembrando que, não estou dizendo que é o caso do Airbnb, é uma empresa que eu sou fãzaço, né? Já usei o serviço zilhões de vezes. Só lembrando que foi nesse preenchimento do S1 que começou a derrocada do WeWork. Né? Foi lá que os investidores começaram a ver que aquele conto de fadas maravilhoso não se sustentava e foi a derrocada que está no cenário que está hoje. Isso.
Nesse processo, você faz ali o preenchimento da papelada e você começa a se apresentar para o mercado, né? Então, você faz um roadshow, no caso de um IPO, e vai contando ali seus números, quanto você espera de valuation, o porquê você acha que sua empresa vale isso, crescimento, tudo. E aí você abre também sua governança, né? E foi aí que o WeWork tomou muita paulada, porque o Adam Neumann lá tinha algumas peculiaridades. Pra não falar que ele era um pouco doido e que os investidores estavam malucos quando deram tanto poder na mão dele. Mas o WeWork tomou muita paulada pelo modelo de negócio, pelos números, mas também pela governança. Então, nesse momento de preenchimento do S1, quando você começa a rodar o mercado, é que você começa a ouvir de fato o que o mercado acha de você. E aí foi quando o WeWork tomou paulada e o valuation começou a cair pela metade, até que eles cancelaram o IPO. Então, vamos esperar aí pelo do Airbnb, como você falou. Pra mim, é uma incógnita pelo momento. Se não fosse o momento, acho que de fato seria um dos bons IPOs, mas como o momento do turismo ele é super complicado e não deve melhorar tão cedo, vamos ver o que o mercado acha disso. Vamos para mais uma notícia ainda lá na Califórnia, né, no Vale do Silício, que a justiça californiana determinou, aparentemente de uma vez por todas, que os motoristas de Uber e Lyft devem ser considerados como empregados, né, e não como prestadores de serviço. A gente já viu várias batalhas semelhantes a essa serem disputadas ao redor do mundo, não só com Uber e Lyft, mas vários outros serviços que funcionam na mesma dinâmica, mas esse agora parece que o negócio pesou, né, Pedro? Acho que não tem nem muito o que a gente comentar em cima disso. É uma decisão política no final. Você tem ali, normalmente, políticos mais de esquerda, que são mais protecionistas, falando que esses prestadores de serviço, eles não têm o suporte necessário, eles não são vistos como trabalhadores, mas eles estarem trabalhando significaria ter um vínculo empregatício, toda essa conversa, enquanto políticos um pouco mais liberais já acham que não, mas isso no final é uma briga política que o Uber não enfrentou só na Califórnia, em alguns lugares do mundo, até aqui em São Paulo a gente viu os motoboys também, o caso da Log, e para mim isso é a tradução do governo não entender direito o que é o marketplace. Para mim é muito óbvio que um motorista do Uber, ele não é um empregado do Uber. Até porque ele pode ter mais de um emprego, ele pode sair dali a hora que ele quiser. Muitas pessoas que estão ouvindo a gente podem ter uma opinião diferente, obviamente. Podem até ser motoristas do Uber aqui no Brasil, né? Sim, sim. Então, acho que, de verdade, para mim, é o poder público não entendendo bem o que é um marketplace, assim. Seja no delivery, seja no Uber. E decisões como essa, elas geram jurisprudência para você aplicar isso para qualquer player. Tá bom, se os motoristas de Uber são considerados empregados, por que os motoboys de entrega de comida do iFood, da Rappi, da Uber Eats não são? Por que o motoboy ali de entrega da Log não é? Então, é uma decisão um pouco complicada que pode gerar um precedente para um setor inteiro. Para mim, é o governo pegando a disrupção e o avanço tecnológico e jogando lá atrás e falando, vamos voltar com táxi. Então, é impensável um modelo de Uber que facilitou a vida de muita gente voltar e se transformar num modelo de empresa tradicional onde você tem os carros, você tem os motoristas, isso não tem escala, né? E um dos pontos ali do Uber e do Lyft é que nem os próprios motoristas querem ser empregados, né? Porque muitos desses motoristas, eles estão entre empregos ali, estão procurando outro emprego, muitas vezes têm outro emprego. E aqui no Brasil, por exemplo, quando você é CLT, você não pode ter um outro emprego. Você tem um vínculo empregatício com a sua empresa. E para muitos deles, aquilo é um segundo emprego. Então, a minha opinião é que o setor público deveria ouvir um pouco mais até os próprios motoristas. Tem ali, óbvio, muita gente ali dentro querendo que os motoristas virem empregados, tem sindicatos em todo lugar, a gente sabe, tem vários interesses, mas para mim isso é acabar com a inovação, e o próprio Uber falou, e se for assim mesmo, ele vai ter que suspender o serviço na Califórnia até eles acharem um jeito de conseguir operar de novo, porque transformar os motoristas em empregados é matar o modelo de negócio deles. Então tem muita água aí para passar por debaixo dessa ponte, já que a Justiça Californiana determinou que essa medida entre em vigor em 10 dias. Isso saiu aí nos últimos dias, né, essa semana, e tem muita coisa para rolar aí um pouco mais para frente. Então, com certeza, a gente vai voltar a falar desse tópico nas próximas semanas. E aí, para finalizar, né, a grande sessão TikTok que estava todo mundo esperando, não temos grandes notícias. O que aconteceu, Pietro? Nossa queridinha não participou de hoje?
Eu acho que tá todo mundo calmo, todo mundo ali focado no trabalho de fazer o M&A em 45 dias. Teve o Twitter, que entrou nessa briga aí com a Microsoft, talvez para comprar também o TikTok. Vamos ver, o pessoal lá deve estar de cabeça baixada, focado em fazer a transação acontecer. E também do outro lado, o Trump não tem mais o que ameaçar, né? Colocou ali na lista ainda a Tencent, não sei o quê, mas a ameaça já tá feita, o decreto já tá assinado, não tem muito mais o que fazer, né? Exato, eram 45 dias, né, para finalizar a aquisição aí da Microsoft, né, ou qualquer outro interessado. E lembrando que o Trump determinou que até 15 de setembro seja definida a situação do TikTok nos Estados Unidos, né, se ela vai ser comprada, se vai ser banida de vez. Então, um pouquinho mais de um mês aí, e o pessoal com certeza tá ralando, queimando os neurônios para resolver toda essa situação. Vale lembrar que em 2012 o Twitter comprou o Vine, né? E a gente sabe o que aconteceu. Ou não aconteceu, né? Ou que não aconteceu. Então, tomara que se eles comprarem o TikTok não aconteça a mesma coisa, mas acho que as chances maiores mesmo estão do lado da Microsoft. Vamos aguardar aí o que é que vai sair dessa história. Pessoal, mais um News Semanal chegando ao fim. Obrigado, Pietro, de novo. Pessoal que está aqui pela primeira vez e não conhece o EmpreendaCast ainda, dá uma olhada aí, tem entrevista, mesa redonda, tem pílula de conteúdo, muita coisa legal. Quem quer receber essas notícias por e-mail, vai lá no site da Ficha, se inscreve para receber essa newsletter com tudo isso aqui que a gente falou por e-mail também, semanalmente, né, como relógio britânico. E é isso, galera. Até semana que vem. Obrigado e tchau! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio.